Graça e paz a todos. Estamos novamente aqui para compartilhar uma palavra de Deus com os irmãos, com as irmãs, com a primeira igreja batista de Itaqui e com todos aqueles que, conforme a vontade de Deus, vierem estar ouvindo essa mensagem. Que Deus possa tocar no nosso coração, que Deus possa se revelar com poder, com autoridade, com liberdade, para que a nossa vida venha a ser transformada pela palavra de Deus. Estamos ainda à distância, mas creio que dentro em breve, acredito que no próximo domingo, nós já poderemos estar tomando as devidas providências para precaução, para prevenção. Poderemos estar novamente juntos aí, congregando, celebrando no templo em comunhão, se essa for a vontade de Deus. Até lá nós estamos aqui ainda à distância e querendo compartilhar uma palavra de Deus que transforma e edifica a nossa vida. Antes de mais nada, eu queria te convidar para nós estar orando a esse Deus poderoso. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu queria colocar esse tempo nas tuas mãos, Senhor. Esse momento que nós vamos estar agora compartilhando a tua palavra, Senhor, falando, Senhor, a respeito da tua vontade. Que o teu Espírito Santo ministre com liberdade o nosso coração, que o nosso coração venha a ser tocado, Pai, pelo teu Espírito, Senhor, e que venha a se quebrantar diante da tua palavra, Senhor. Fala conosco, Pai. Tu tens liberdade, Senhor, de falar no nosso coração, para que a nossa vida seja cheia da tua presença. Assim nós oramos, consagramos a nossa vida, consagramos esse tempo a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria compartilhar com vocês uma palavra que fica no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 28. Mas a introdução dessa conversa são os discípulos retornando para Emaús. 2 discípulos caminhando em direção ao vilarejo de Emaús, que ficava em torno de 30 quilômetros de Jerusalém. E esses discípulos vão caminhando ao longo do caminho, quando chega um homem e se junta a eles. Esse homem é Jesus de Nazaré. Mas Deus não permite que os discípulos reconheçam ele, impede que eles reconheçam a Jesus. Então Jesus chega a eles e pergunta sobre o que vocês estão conversando. E esses discípulos então começam a falar para esse homem, Jesus, tudo o que havia acontecido, sobre Jesus de Nazaré, sobre ele próprio, falando que eles esperavam que Jesus fosse o Messias, fosse o ungido do Senhor, fosse aquele que viria para libertar Israel, mas havia sido crucificado pelos romanos. E isso trouxe àqueles discípulos grande frustração, grande desilusão. Então, esse homem, Jesus Cristo, começa a falar a esses discípulos sobre tudo aquilo que o Antigo Testamento, as Escrituras, falavam a respeito do ungido do Senhor. Falava sobre o servo sofredor. Então esses discípulos começam a ouvir Jesus sem o reconhecer, e o espírito deles começa a exultar, começa a exaltar aquilo que aquele homem falava. Eles são tomados de uma alegria tremenda, porque Jesus começa a explicar a eles as Escrituras. Eles estavam tendo um sentimento de frustração muito grande, um sentimento de frustração muito grande, decepção. E eu já abro um parênteses aqui, e falo o primeiro ponto. Antes de nós lermos o texto, nesse primeiro ponto, no relacionamento, nessa conversa, num primeiro momento entre os discípulos e Jesus, diante da frustração daqueles homens, Jesus começa a falar sobre a palavra. Jesus não diz para eles sobre o futuro. Jesus não diz para eles, não faz uma pregação
motivacional para eles, Jesus fala sobre a palavra. Jesus fala sobre as Escrituras. E ao falar sobre as Escrituras, ao falar sobre a palavra, aqueles homens têm o coração aquecido. E diz o texto, no capítulo 24 de Lucas, a partir do versículo 28, diz que ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fica conosco, pois a noite já vem, o dia já está findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e os deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, e diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Até aí, queridos. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 28. Eu queria destacar desse texto 3 pontos. Rapidamente, 3 pontos. Primeiro deles, eles chamaram Jesus: fica conosco. Eles haviam sido tocados por aquele homem que eles não haviam reconhecido como Jesus. Aquele homem que andava com eles, ao falar das Escrituras e sobre as Escrituras, encheu o coração daqueles discípulos de alegria, de júbilo. O coração se aqueceu. Então, sendo tomado por esse poder, eles dizem àquele homem: fica conosco, fica conosco. Quantas vezes nós ouvimos a voz do Espírito Santo de Deus? Quantas vezes o Espírito Santo fala ao nosso coração? Quantas vezes o nosso coração é aquecido pela presença, pelo falar, pela mensagem de Deus? E nós não convidamos Jesus para vir. Nós não nos entregamos. Nós deixamos a oportunidade passar. Esses discípulos ouviram a palavra, tiveram o coração aquecido e tomaram uma decisão: fica conosco, Jesus, fica conosco, fala mais conosco. Quando você tiver o seu coração aquecido, quando a palavra entrar no seu coração e ela te tocar, faça esse mesmo convite. Convide Jesus para estar com você. Convide Jesus para fazer parte da sua vida. Não deixe a oportunidade passar. Não perca a oportunidade. Sim, eu sei, o nosso Deus é um Deus de oportunidade. Enquanto houver fôlego de vida em nós, enquanto nós respirarmos, o nosso Deus não desistirá. Mas nós deixamos de desfrutar de uma vida na presença dEle. Nós deixamos de desfrutar de termos o coração aquecido todos os dias pela palavra dEle. Por isso, quando você sentir o seu coração aquecido, sentir aquele fogo que vem pelo ouvir da palavra de Deus, não perca a oportunidade. Abra o seu coração, chame Jesus, convide Ele para entrar. Não perca a oportunidade. Chame Jesus para fazer parte da sua vida. Mas aqueles discípulos fizeram mais do que convidar Jesus para fazer parte, para estar ali com eles, para ficarem com eles. Eles permitem que aquele homem que havia falado ao coração deles de uma maneira poderosa assumisse o lugar central. Na ceia, no partir do pão,
onde, né, o proprietário, o dono da casa, era ele que assumia o lugar principal. Jesus era apenas ali um convidado. No entanto, Jesus assume o papel principal. Jesus toma o lugar central. Jesus assume o papel de anfitrião. E ele faz o partir do pão. Era comum que os peregrinos recebessem o convite para não andarem à noite pela estrada. Era muito perigoso. Então era sinal de educação, era costume, a hospitalidade, né, fazia com que as pessoas convidassem os peregrinos, que não ficassem andando, né, à noite na estrada. Então isso era comum. Aquele convite dos discípulos era esperado para aquele homem que andava com eles. No entanto, nós sabemos que os judeus, eles eram bem, né, metódicos nos seus costumes, eles cumpriam à risca os seus costumes. Não era comum que isso acontecesse. Não era comum que um convidado assumisse o lugar do anfitrião. Ou seja, eles permitiram que Jesus assumisse o lugar principal. E isso também nos dá um ensinamento. Nós, quando sentimos o nosso coração aquecido, né, e chamarmos Jesus para fazer parte, Jesus não deve apenas fazer parte da nossa vida. O que nós precisamos fazer é entregarmos a nossa vida para Jesus por completo. Jesus precisa assumir o controle da nossa vida, não que ele não tenha, mas que nós, da nossa vontade, da nossa decisão. Numa outra mensagem eu falei sobre essa decisão de livre vontade, nós entregarmos o controle da nossa vida a Jesus. É completamente diferente. Você ter uma experiência, você sentir o seu coração aquecido e por fé, você entregar a sua vida por completo aos cuidados de Jesus. Porque Ele conhece todas as coisas, porque Ele tem um amor imensurável, um amor incondicional. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que se passa no seu coração, não sei como anda o seu casamento, o seu relacionamento com seus pais, eu não sei, mas Deus sabe. Eu não sei qual é o impacto que essa mensagem vai causar no coração de alguém específico, ou se as pessoas vão gostar, se as pessoas vão ouvir, se essa mensagem vai fazer diferença, eu não sei, mas Deus sabe. Deus sabe. E é por isso que nós precisamos entregar o nosso controle, o controle da nossa vida a Ele. Porque Ele tem todo o conhecimento, Ele tem todo o poder, Ele é onipotente, Ele é onisciente, é onipresente e tem um amor incondicional. Por isso que nós precisamos sim entregar o controle da nossa vida a Jesus. Porque Ele tem poder, porque Ele conhece, Ele sabe o que é melhor. Quantas vezes nós pedimos para Jesus, Jesus, abre aquela porta. E insistimos e oramos, Deus, abre a porta. Nós não sabemos o que há atrás da porta. Nós não sabemos o que há depois que a muralha cair. Nós não sabemos, Jesus sabe. E nós insistimos, e nós queremos assumir o controle. Não, mas é minha vontade, eu tenho um sonho, eu tenho um desejo, eu preciso que a porta abra, eu preciso que o relacionamento aconteça, eu preciso isso e aquilo. E nós não sabemos o futuro. Nós não sabemos se Jesus, quando Jesus abrir a porta para nós, o que nós vamos encontrar. Mas Ele sabe. É por isso que muitas vezes nós recebemos um não de Deus. Um não. Mas esse não é por ódio, esse não é por amor. É porque Deus nos ama que Ele não permite que certas coisas aconteçam na nossa vida. É porque Ele não nos quer ver tristes, não quer nos ver amargurados, não quer nos ver em sofrimento. Ele tem o controle, Ele tem o poder, por isso que nós precisamos entregar. Porque Ele conhece todas as coisas e nós somos limitados.
As nossas decisões, elas são limitadas. O nosso conhecimento é muito pouco. Mas o Senhor, Ele é onipresente, o Senhor é onisciente. Então, não convide apenas Jesus para estar na sua vida, mas entregue a sua vida por completo a Jesus. Entregue o seu coração a Jesus. Isso é viver por fé. Isso é viver por fé. Precisamos entregar a nossa vida a Jesus. Não é possível que Ele apenas faça parte da nossa vida, mas é necessário que Ele tenha o controle da nossa vida, que a nossa vida esteja totalmente entregue a Ele. E o que acontece depois de tudo isso? O que acontece depois que nós temos o nosso coração aquecido e nós então chamamos Jesus a fazer parte da nossa vida e entregamos a nossa vida por completo, a nossa vontade, os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas lutas, as nossas vitórias, as nossas derrotas, entregamos tudo a Ele. Então o Filho de Deus se revela ao nosso coração. Então Jesus se revela depois que Ele tiver intimidade conosco. Foi isso que aconteceu naquela ocasião. Aqueles discípulos convidaram Jesus, convidaram aquele homem que havia tocado o coração deles, permitiram que aquele homem assumisse, o lugar central na ceia. E quando aquele homem partiu o pão, com aquele poder, com aquela graça, com aquele amor, no partir do pão, os olhos dos discípulos se abriram. No partir do pão, eles reconheceram que aquele homem era Jesus. E partir do pão significa intimidade. Partir do pão, quando essa passagem fala sobre o partir, que Jesus partiu o pão, deu graças, eu não consigo deixar de lembrar da última ceia. Eu faço a relação direta com a última ceia, onde Jesus também partiu o pão, deu graças e dividiu entre os discípulos. E isso para mim é intimidade. Eu creio então que quando eu chamo Jesus e eu entrego a minha vida a Jesus e eu participo dessa intimidade com Ele, então Ele se revela. Então Ele se revela ao meu coração. E não há nada mais poderoso, não há nada mais grandioso do que a revelação de Deus ao nosso coração. E essa é a minha oração. Eu oro para que Deus se revele ao seu coração. Eu oro para que Deus, de uma forma toda especial, possa se revelar ao seu coração. Eu tenho certeza que no momento em que Jesus se revelar no seu coração, a sua vida nunca mais será a mesma. A sua vida vai ser transformada, o poder de Deus vai começar a agir, o amor de Deus vai começar a agir e você nunca mais será o mesmo. Então, amados, convide Jesus para fazer parte da sua vida, mas não apenas fazer parte, entregue a sua vida a Ele, entregue tudo a Ele. E quando você entregar tudo a Ele, de todo o seu coração, e passar a viver pela fé no Filho de Deus, você vai ter uma experiência incrível com Deus, uma experiência impactante, a maior experiência que o ser humano pode ter com Deus, a revelação de Deus ao coração do homem, e a sua vida nunca mais será a mesma. Que em nome de Jesus isso seja uma realidade na sua vida, que em nome de Jesus essa palavra possa ter tocado o seu coração. E se tocou o seu coração, não perca a oportunidade, chame Jesus, entregue a Jesus e tenha intimidade com Jesus. Então você vai desfrutar dessa experiência maravilhosa, a revelação de Deus ao seu coração. Você vai aprender, você vai ter a experiência de viver nos braços de Deus, totalmente dependente de Deus, amando as coisas de Deus, falando das coisas de Deus, e você vai ver como isso é incrível e o quanto isso é
grandioso e a alegria que isso nos traz. Mas antes de terminar essa mensagem, eu queria um quarto ponto, falar sobre um quarto ponto. Quando aqueles homens perceberam tudo isso, quando eles reconheceram Jesus e então identificaram, relacionaram a Jesus toda aquela experiência que eles tinham tido, do coração aquecido, do coração vibrante, da alegria, do júbilo que havia tomado conta deles, eles se colocaram de pé e na manhã seguinte foram para Jerusalém, foram anunciar esta experiência. Eles não pararam nessa experiência e não decidiram ficar com essa experiência para si. Não desfrutaram de um evangelho egoísta que apenas pensa em si. Não, eles foram anunciar essa grande boa nova. Eles foram anunciar o amor de Deus. Eles foram anunciar a experiência que eles tiveram com Jesus, no momento em que eles convidaram Jesus, que entregaram a Jesus e tiveram intimidade com Jesus. Que você, ao ser tocado por essa mensagem, em nome de Jesus, você possa fazer a mesma coisa. E essa é a minha oração. A minha oração é para que você seja tocado por essa palavra, que o seu coração se quebrante, que o seu coração seja aquecido pelo poder da palavra de Deus, pela ministração do Espírito Santo ao seu coração, e com o seu coração aquecido, você tendo essa experiência com Deus, você saia a anunciar as boas novas do Senhor, que você saia a anunciar o evangelho do amor, o evangelho da transformação, o evangelho do arrependimento e o evangelho da salvação. Que Deus te abençoe, que Deus possa falar ao teu coração, que Deus te dê um restante de domingo abençoado, uma semana cheia da presença dEle, e que você tenha experiência de intimidade com Deus, para que a sua vida possa ser transformada e você possa viver poderosamente por fé, em nome de Jesus.